Vamos abrir então o livro na página 57. Praticamente o livro ele vai começar agora. Parece que eu disse essa mesma frase em reuniões passadas, né? Mas de fato, eu estava na expectativa de entrar nesse ponto aqui. Mas agora é que vão começar os diálogos, né? Que acontece entre as três personagens principais. Eu digo principais porque elas são as três personagens portadoras do discurso acerca da redenção. Neste momento aqui os irmãos já sabem, né? O cego do evangelho, ele está com os olhos curados e ele então viu refletir na piscina de Siloé, nas águas límpidas de Siloé. Ele viu refletir o momento em que Cristo foi preso. Desde o momento da sua prisão até o momento do seu julgamento, ele vai narrando e vai refletindo essa narrativa, até que então agora, neste momento, na página 57, ele se encontra em arrebatamento, no êxtase, em visão, ali vendo três homens, como diz aqui em parágrafos anteriores, três pessoas de origem distintas, três destinos bem diferentes, mas que são reunidos providencialmente por Deus, isso é dentro da ficção, não se esqueçam disso, para que eles dialoguem acerca daquilo que efetivamente ocorreu no Calvário. Então, caros irmãos, prestem bem atenção, porque vai haver aqui a fala de Simão. Simão, aqui ele representa a visão judaizante acerca da morte de Cristo. Vai haver o discurso de Drusos, que é a visão acerca a visão de um soldado romano, de uma autoridade romana. Ele é um centurião, um chefe de uma centúria de 100 soldados, mas ele vai falar a impressão que ele tem daquele momento. E vai haver a fala de Ioannes, que é o João, que escreveu o Evangelho, que vai, na verdade, trazer a verdadeira revelação do que ocorreu naquele momento na cruz do Calvário. Então, não é pelo fato de estar sendo dito, até com certa propriedade, que você, leitor ou ouvinte, nesse caso, deve tomar por verdade. Você tem que saber quem está falando. É como se, por exemplo, estivesse aqui hoje, eu, Alexandre, tivesse aqui um pastor pentecostal e tivesse também um pastor reformado, ou que fosse um padre, um exemplo. E aí cada um teria a sua vez de falar acerca da morte de Cristo. Então, cada um apresenta a sua visão da coisa. Os irmãos entendem? Então, o fato de alguém estar dizendo um discurso incisivo, um discurso de certo modo convincente, não pode enganar o leitor. Eu estou advertindo os irmãos que a única voz que neste livro aqui representa de fato e efetivamente a verdade de Deus contida na Escritura é a voz de Ioannes. Por mais que Drusos dirá também coisas importantes e verdadeiras, e mesmo Simão também dirá algumas coisas importantes e verdadeiras. Mas o falar que representa, que corporifica a ideia do pensamento divino, é a fala de Ioannes. Está claro para os irmãos isso? Eu digo isso porque às vezes eu estou pregando aqui, aí às vezes eu falo alguma coisa em tom de ironia, às vezes me referindo a algum lugar, a algum credo, e aí tem irmãos desapercebidos, falam, glória a Deus! Eu não estou afirmando, eu estou apenas dizendo, ele deveria dizer misericórdia. Mas a pessoa desavisada, ela acaba glorificando a Deus com uma coisa que eu não estou afirmando. Então, quando Drusos falar, saibam, é Drusos que está dizendo. É a visão de um romano. Se bem que esse romano está muito mais próximo da verdade do que o próprio Simão, que é um judeu, que tem uma visão mosaica acerca da verdade. Entenderam? Mas é a voz de Ioannes, é a voz que representa o discurso divino. Tá bom?
E também vale a pena lembrar, é algo muito importante, que enquanto o cego está tendo essa visão, esse arrebatamento, esse êxtase, no mesmo momento, paralelamente, no templo, está por acontecer o sacrifício do cordeiro. Lembra disso? Que quando ele descia as escadas do Siloé, então ele, ao mesmo tempo, ocorria a procissão da porta das ovelhas do templo até o altar de holocausto, onde se levava o cordeiro para ser imolado. Levantando o sacerdote, o cutelo, para a imolação do animal, foi o momento que se abre a cena do Calvário nas águas de Siloé, quando o povo grita em uníssono: crucifica-o, crucifica-o. Então, a visão da crucificação ocorre no momento paralelo, e nesse caso ocorre não em visão, mas ocorre de fato de verdade, ou está por ocorrer o sacrifício do cordeiro. Então fica muito simples de entender. Aqui nós temos no templo a representação simbólica, figurada, daquilo que em visão o cego, agora curado, está contemplando nas águas de Siloé. De modo que a morte de Cristo, de fato, ainda não ocorre neste livro. Por que não? Porque tudo o que está sendo narrado acerca da morte é apenas uma visão por antecipação da morte de Cristo que irá ocorrer. Vocês vão observar, na última página do livro, começaria efetivamente a crucificação de Cristo. Que não precisa ser dita porque já foi dita na visão do cego curado do Evangelho. Isso está claro para os irmãos? Dito isto, página 57, aí no penúltimo parágrafo. Vou pegar do antepenúltimo, aqueles três filósofos, tá? Aqueles três filósofos, porém, projetavam-se no árduo caminho pela busca da verdade. E a frase central desse livro é sempre esta: busca da verdade. Buscar a verdade, compreender a verdade. Que é a questão do cego ter os olhos abertos, né? É isso aí. E de tal modo eram eles diferenciados do vulgo, ou seja, diferenciados do povo comum, que o interesse comum entre os três logo o expôs em diálogo, e diálogo tão passional que já não reparavam na multidão nem no tumulto. A chocante cena do Calvário levou-os a conversar acerca do caráter de Deus. E eu faço aqui uma pausa em razão da importância desta questão, o caráter de Deus. Nós estamos já há um bom tempo lutando e caminhando nesta direção, o caráter de Deus. O caráter de Deus. Quem é Deus para você? Como é o coração de Deus para você? Qual é o seu conceito acerca de Deus? Porque deuses, vocês sabem que há muitos, né? Há muitos, a começar desde a antiguidade, ali no Egito, Assíria, Babilônia, Grécia, todos eles, essas eram nações politeístas. Atualmente, por exemplo, na Índia, há milhares de deuses num único país. Os irmãos, imaginem só. Nós temos a graça de ainda vivermos num país teoricamente monoteísta. O fato é que, na prática, não há uma nação monoteísta. Haja vista que o que se chama de monoteísmo, ou seja, a visão acerca de um único Deus, quando colocam as pessoas para falarem sobre a visão que cada um tem de Deus, ou desse único Deus, logo se perceberá que cada um vai fazer uma descrição diferente do seu Deus. O que prova que, a despeito de todos nós aqui dizermos que cremos no Deus das Escrituras, é possível que cada um tenha a projeção de um Deus segundo o seu conceito particular acerca dele. Então, nós estamos caminhando
nessa direção, conhecer o caráter de Deus. Isso muda toda a sua vida. Toda a teologia formada, ela muda. Quando muda a imagem de Deus. Então, se você, por exemplo, crê num Deus avarento, mesmo inconscientemente, você vai pregar um Deus avarento. Os irmãos entendem? Você pode negar que Deus não é avarento, mas se a sua mensagem, você usa esse nome de Deus para promover a avareza, então esse Deus que se prega é avarento. Se você crê num Deus violento, então, ainda que você diga que ele é amor, por mais que você sustente categoricamente que ele é bom, que ele é amor, que ele é benignidade, que ele é bondade, que ele é mansidão, mas se você prega na sua mensagem a violência, mesmo que em nome de Deus, o seu Deus é um Deus violento. É isso que eu quero que os irmãos entendam. É esse o sentido desse livro, o significado desse livro. Inclusive, eu não costumo, como eu posso falar, não costumo orientar nenhuma leitura de livros, nem os melhores que eu leio, não costumo, porque sempre tem as espinhas, né, que tem que ser tirada, e às vezes para tirar uma espinha que para aqui na garganta dá um trabalho, se o indivíduo não morrer. Eu prefiro então não sugerir nenhum tipo de livro. Eu não costumo passar livro para os irmãos lerem, senão a própria escritura, ou então os meus livros, né? Engraçado, né? Mas isso não é maldade minha, não. Quando eu falo o meu é porque assim, eu posso falar aquilo que eu acredito. Agora eu não posso referenciar aquilo no qual eu não acredito. Perfeito? Mas se eu pudesse falar de um livro para os irmãos entenderem um pouco sobre o caráter de Deus, leiam o livro A Cabana. Leiam. E os irmãos sabem por que a cristandade não recebeu de bom grado o livro A Cabana? Vocês têm ideia? Vocês não sabiam que a cristandade não recebeu bem A Cabana? Há uma crítica severa. Simples, porque lá fala de Deus na sua natureza mais pura possível. E mais singela. E mais bela. E aí a cristandade não pode aceitar, porque o Deus da cristandade não se parece com o Deus do livro A Cabana. Tá bom? Mas eu, particularmente, me identifiquei muito com aquele livro. Vamos lá? Tudo começou quando Drusus, dirigindo-se a Simão, instigou-lhe dizendo: vês ainda como Messias, esse que nem a si mesmo pode salvar? Vejo-o não somente como Messias, respondeu o sirineu, voltando-se para o centurião, mas o tenho por meu Messias. Vedes como vós mesmo, e a expressão é essa mesma, tá? Não está errado. Vedes como vós mesmo, como instrumento da providência, fizeste-me o seu mais honrado discípulo, a unir-me a ele no seu sofrimento. Olhai, trago no corpo o seu próprio sangue misturado ao meu. Conhecesseis o que dizem as Escrituras a seu respeito, vós mesmo tornar-vos-íeis seu discípulo. Ele coloca a linguagem aqui do Simão, ou do Simão para o sirineu, ele vai colocar sempre na segunda pessoa do plural, vós, porque isso é o uso de um plural, chama-se plural majestático. Quando você quer elevar uma pessoa a uma grandeza de uma posição ou qualquer algo do gênero, aí costumava-se, hoje em dia não se usa mais, usar o vós, né? Até mesmo as rezas da Igreja Católica e a própria tradução da Bíblia Católica sempre usa vós ao se referir a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Já na Bíblia, nas traduções e versões de Bíblia protestante, ou que nasceram do movimento protestante, substituiu-se o vossa pelo teu, santificado seja o teu nome. Aí se usa a segunda pessoa do singular. O que na época parecia um desrespeito à pessoa de Deus, como até na minha infância, há 20, 30 anos atrás, ocorria que não se podia chamar o pai ou a mãe de tu.
né? Mas a senhora, o senhor, né? Hoje em dia, quando se fala, mãe, aí quando usa o tu, aí já para os pais mais conservadores dá aquele impacto. Já para os pais mais jovens dessas últimas gerações para cá, não vê tanto problema. Até canções que nós cantamos aqui às vezes, que chama Deus de você. Cantamos até domingo, não foi domingo passado. Cantamos uma canção que chama Deus de você. Alguns irmãos estranham, chama Deus de você, mas não sabe que o termo você, hoje, no entendimento dos homens, para Deus não está a linguagem humana. Então isso aí você esquece. Você vai de vossa, de tu, de você. Isso aí está para os homens e não para Deus. Agora, o que vale é que quando hoje se chama alguém de você, sobretudo um filho em relação ao pai, é um tratamento de muita aproximação, de muito carinho e de quebra de empecilhos que outrora impediam a aproximação do filho do pai. Então, hoje em dia, quando uma criança chama o pai de você, é porque a intimidade cresceu entre pai e filho. Explicado isso? Então, no livro aqui vai usar o vossa em razão do tempo em que se dizia, quando usada por Ioannes em relação a Drusos, ou que seja do Simão em relação a Drusos. Eu me referi aqui à reza da Igreja Católica, porque tem Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Referindo-se a uma pessoa, diz sois vós. Não que seja plural em número, mas é plural majestático, de elevação. Então ele diz assim, bem no finalzinho do primeiro parágrafo da página 58. Conhecesseis o que dizem as Escrituras a seu respeito, a respeito do Messias, vós mesmo tornar-vos-íeis seu discípulo. Ao soarem tais palavras aos ouvidos de Ioannes, o discípulo do amor, estando ele ajoelhado ao pé da cruz, não pôde deixar de voltar a face para saber quem as pronunciara. E voltando-se viu Simão que de pé cravava a face de Drusos. Então veja a cena. O Cristo crucificado, a multidão, Ioannes ajoelhado aos pés da cruz, como narra João capítulo 19. Um pouquinho atrás estava o centurião, ao seu lado Simão. Então é o Drusos que vai começar a instigar Simão, dizendo, e aí agora você olha para ele, você que se diz seu discípulo, você ainda acha que ele é o Messias, estando ele numa condição que nem a si mesmo pode salvar-se? Quando então o Simão faz tamanha declaração, dizendo, não somente o vejo como como o Messias, mas sobretudo como o meu Messias, visto que vós, ou que tu fostes usado como instrumento da providência divina, unindo-me a ele nos seus sofrimentos, vejo como trago no meu corpo o seu sangue, unido ao meu sangue, tornando-me um dos seus mais privilegiados discípulos. Aí quando João ouve, o Ioannes ouve isso, acha essas palavras muito belas, muito bonitas. Aí ele olha para trás para saber quem estava dizendo essas palavras. Continuando no terceiro parágrafo. Dava-se início a um duelo de ideias. Entre quem? Duelo de ideias entre Drusos e Simão. Quando Ioannes, movido por seu espírito impetuoso, levantando-se de súbito, intrometeu-se na prosa, descaracterizando o que seria um combate a dois, para então formar um truelo, uma batalha a três. A força das palavras de Simão impactou a tal ponto o seu coração, o coração de Ioannes, que o discípulo amado desejara saber mais a respeito deste anônimo discípulo. Diz João, viu agora há pouco ajudando o mestre a carregar a cruz, disse Ioannes a Simão, e pensei que o fazia por mera coerção, ou seja, pela imposição do centurião. Certamente, afirmou Drusos, não fosse a imponência de minha espada, não teria este se associado ao condenado. Onde estão os seus outros discípulos? Fugiram. Quanto a este, disfarçado entre a multidão, não contou com o resvalado próprio pé, vindo a cair diante de mim, quando lhe impus
o patíbulo. Enganai-vos, senhor centurião, respondeu Simão. Vossa presunção manifesta a ignorância que os gentios têm acerca da fé verdadeira. Nós, os judeus, não pecadores como os demais homens, aguardamos por séculos a chegada do Cristo. E então, ei-lo agora pregado ao madeiro. Quanto a nós, seus discípulos, movidos por essa esperança, estamos aqui unidos a ele por essa fé, irmã do amor. Bonito, né? Mas os irmãos já sentiram aí um tom meio judaizante, não? Quando ele diz, nós, judeus, não pecadores como os gentios. Então perceba que é uma fala bonita, entusiasmante, só que ela tem uma veia sectária, ela tem um tom, uma ironia judaizante, né? Que despreza o outro por não entender muito acerca da economia divina. Prosseguindo. A ignorância foi quem gerou estas trigêmeas inocentes. Retrucou o oficial romano. Vocês sabem quem são as trigêmeas inocentes? A que se refere Drusos aqui no texto? Olha o finalzinho do parágrafo anterior. Nós temos que fazer essas relações. E então, ei-lo agora pregado ao madeiro. Quanto a nós, seus discípulos, movido por esta esperança, estamos aqui unidos a ele por esta fé, irmã do amor. Nós temos esperança, fé e amor. São essas as trigêmeas, a qual se refere Drusos quando diz, a ignorância foi quem gerou estas trigêmeas inocentes. Ou seja, a fé, a esperança e o amor, retrucou o oficial romano. Na aurora da humanidade, quando os homens ainda não conheciam o cosmo, entregavam-se eles aos mitos e tradições. Admira-me que até hoje, ou melhor, admira-me que ainda hoje, homens em pleno dia, dominados por rudimentos sepultados na infância de nossa história, perdoe-me, amados. Admira-me que ainda haja homens em pleno dia, dominados por rudimentos sepultados na infância de nossa história. Teu obscurantismo é tamanho que acreditas no réprobo Messias, rejeitado, aliás, pelo seu próprio povo. Falais como verdadeiro gentil, interveio Ioannes. Não vedes os mistérios que envolvem este dia? Olhai a aura do rosto daquele que da cruz não recende rancor, nem inspira ameaça ou retaliação. Que tamanho sacrifício faria sem que tivesse culpa? Ou quem tamanho sacrifício faria sem que tivesse culpa, tendo o poder de livrar-se, ou a escolha de jamais deixar os céus, para voluntariamente se entregar pelos pecadores? Não ouvistes, porventura, quantos sinais e maravilhas manifestou ele entre o seu povo, livrando-o de prisões espirituais, de doenças incuráveis aos homens, aliviando os sobrecarregados e até ressuscitando mortos? Nada disso foi feito em oculto. Todos são testemunhas de seu poder sobrenatural e de como ele amou incondicionalmente os homens no mundo de treva, onde a lei de Satanás, o ódio, impera e se assenhora de toda a humanidade. Et homo, uma expressão latina que quer dizer eis o homem. Et homo, o filho amado, em quem está todo o prazer do Pai. Como explicais tamanho heroísmo? Pergunta boa, né? Vocês estão entendendo, pessoal? Que bom. Pois não? Agora eu estou na página 60. Tá? Me perdoe os irmãos terem chegado e eu não
ter atentado. Página 60, vou começar aí do segundo parágrafo, quando tem aí um travessão. Vejo aí somente um condenado, nada além disso, afirmou categoricamente Drusus. Somos a cabeça da humanidade. Esta, a humanidade, tendo começado a ser formada pelos pés, atingiu o vértice em nossa civilização, depois que os gregos tropeçaram e entregaram a nós o laurel. Olha só o pensamento desse indivíduo. Ele diz que a humanidade começou a ser formada pelos pés. E agora essa humanidade atingira o vértice da inteligência, da sabedoria, do conhecimento com o Império Romano. Ou seja, nós, os romanos, somos a cabeça de uma humanidade que começou nos pés. E ele diz que eles se tornaram, então, o vértice da civilização depois que os gregos, porque os gregos foi que precederam os romanos, tropeçaram e entregaram a nós o laurel, a coroa. Os gregos foram os grandes, foi a civilização, ou o povo que introduziu, em termos históricos, a civilização no mundo. A paideia grega. Só que como os romanos venceram os gregos, então agora os romanos ficaram no topo, Se aqueles, referindo-se aos gregos, foram a boca que filosofou o mundo, somos nós o cérebro que a interpreta, não segundo conjecturas, mas conforme a razão. Como poderia ver no maldito, como reza a vossa própria lei, o Salvador, sendo ele nazareno? Em verdade, recebe ele, o Messias, em verdade recebe ele hoje a sentença que ele próprio assinou quando, ignorando o poder de César, arriscou-se numa tola rebelião, querendo tomar-lhe o poder. O seu próprio povo não o recebeu como tal. Entregaram-no a Pôncio Pilatos, prefeito da província romana da Judéia, como hoje se pode ver. Assim tratamos a todos os que antes vieram com o mesmo intento, e com esse não poderia ser diferente. O vosso Messias, atenção a isso, a visão de Drusus, romano, o vosso Messias alista-se hoje a galeria dos vossos heróis derrotados, como foi Moisés, o legislador, que não entrou na terra prometida, como se deu a Sansão, o juiz, que antes de morrer soterrado, foi zombado e escarnecido enquanto empurravam um moinho. Como aconteceu aos vossos profetas, mortos à espada, esquartejados, cerrados pelo meio. Como vossos reis que vencidos foram levados para o cativeiro com ganchos metidos no nariz e humilhados, viram seus velhos serem estripados, as moças abusadas, os mancebos algemados e sua cidade ser profanada e queimada. Agora sobe o vosso chefe ao topo da desgraça, crucificado e abandonado pela sua própria nação. Imagina isso. Um soldado romano falando isso diante do próprio Cristo, Esta é a visão de um soldado romano, até então pagão, tá? Ele vai se converter, calma. Mas é assim que ele vê. Ele fez toda uma leitura da história dos hebreus, começando lá em Moisés. Aí ele chama de o primeiro derrotado, por quê? Porque depois de lutar, ele próprio não era na boa terra, então ele foi derrotado na visão do soldado romano. Aí ele cita Sansão, que são o tempo dos juízes, Olha, Moisés, os juízes. Aí ele fala dos reis. Olha como ele vai construindo o eixo histórico exatamente como foi. Moisés, os juízes e os reis. Citando como que todos eles, incluindo os profetas, tiveram um fim trágico. E ele diz, e hoje, agora,
sobe o vosso chefe ao topo da desgraça, crucificado e abandonado pela sua própria nação. Acudiu Simão um tanto confuso, dizendo, ora, lógico, um tanto confuso, será que o soldado falou alguma coisa errada aqui? Pelo menos em termos históricos, da história do povo de Israel. A história de Israel é marcada por derrotas. Ainda que em muitos momentos não se pode chamar a morte de alguém ou esquartejamento de derrota. Mas no âmbito humano, a história deles estava bem contada, a história. Perfeito? Aí então Simão acudiu, entrou, um tanto confuso, dizendo, mas temos Davi, o rei que limpou nossa terra de todos os inimigos e libertou Jerusalém do poder dos jebuseus, tornando-a capital, onde também se construiu posteriormente o templo do nosso Deus. Então Simão tinha alguma coisa positiva para poder falar. Falaste com razão, redarguiu Drusos, esqueceste apenas que Davi foi de todos o mais derrotado, pois o homem que a si mesmo não se governa, não pode ser chamado vencedor. Vencido pela luxúria, Davi cedeu ainda ao medo e à covardia, quando ordenou a morte de um de seus fiéis soldados. A vossa lei o condena sem que precise de juízo alheio. Enquanto uns são derrotados nas guerras contra povos e reis, outros o são nos campos de batalhas de seus corações. Afinal, são todos desbaratados, como este, que na cruz se acovarda a dizer uma palavra sequer em sua própria defesa. Observaste o seu silêncio? Por que não se justifica? Se de fato veio do céu, por que não convoca os exércitos celestiais para virem ao seu auxílio? A piedade silenciosa é a estratégia dos vencidos. Somente a força e a violência conquistam vitória, como comprovam os fatos e as histórias dos homens. Desde os tempos remotos, mesmo nos mitos da infância, os mais fortes são sempre violentos e vitoriosos. Os deuses da antiguidade não fogem à regra. Sua história constitui-se num ciclo de ódio, guerras, vitórias e derrotas. Nenhum deles esquivou-se ao direito e ao dever de usar de astúcia e força para vencer o outro. Na guerra pelo poder, vence sempre o melhor. Mas este é para vós uma vergonha. Falais com a força do desconhecimento, respondeu Simão, pois embora tendes atingido o zênite do conhecimento dos homens, faltaste-vos o conhecimento de Deus. A teologia, se quiser gravar essa palavra, pode. A teologia, a qual desconheceis, é mãe de todas as ciências. Dela depende todo e qualquer conhecimento, haja vista ser ela a explicação metafísica daquilo que os sentidos apenas tateando podem apreender. Na minha infância, mesmo no desterro, não nos faltaram os ensinamentos sagrados. Em todos os lugares havia os rabinos e anciãos que representavam as duas maiores escolas teológicas do nosso povo, Hilel e Shammai. Vejam aí como que o Simão ele tem o seu orgulho, de ser hebreu. Mesmo no desterro, nunca faltaram aqueles que eram os representantes das duas maiores escolas teológicas daquele tempo, Hilel e Shammai. Não me sinto inferior diante de vós, que demonstrastes grande consciência. Embora me vejais como um simples camponês, tive o privilégio de estudar a Torá, vindo a decorá-la ainda na tenra idade. Ainda hoje, aos sábados, fazemos a leitura das Sagradas Escrituras. Nós, judeus, recebemos os oráculos do Eterno, tanto a lei como os profetas. E por isso,
podemos instruir a vós outros, os que nada sabeis acerca destas coisas? Dizei-me, como ledes o sacrifício deste crucificado, à luz das Escrituras? Possuindo vós grande conhecimento da história dos hebreus, podeis discorrer acerca do que os profetas falaram a respeito do Messias? Muito sei do que dizes, retrucou o centurião. Quando conquistamos o Império Grego Macedônico, herdamos a maior biblioteca de então em Alexandria, em cujo acervo se encontra a vossa escritura. Alexandre Magno foi quem ordenou que se traduzisse para o grego o vosso livro sagrado, conhecido pelo nome de Septuaginta. Por isso, conhecemos amplamente a história dos nossos tributários. Ou seja, vocês pagam tributos para nós. Vocês são nossos escravos. Então nós conhecemos muito bem a história de vocês, nossos tributários, para assim podermos melhor escravizá-los. Tem um tom aqui de Maquiavel, né? Bem maquiavélico. Mas a sabedoria, disse o centurião, ensina-nos a ouvir. Discorre, pois, a vossa fé. Somente assim poderei facilmente desconstruí-la, demonstrando quão falha é a vossa teologia. Vai, pronuncia diante do teu crucificado. Ioannes, olhando para Simão, atenção, Ioannes, olhando para Simão, achou nisso boa oportunidade de evangelizar o gentio. Simão, por sua vez, viu nesse ensejo ótima chance de realizar o seu proselitismo. Entenderam? Hein, pessoal? Os irmãos veem aí a diferença de como um olha aquela circunstância e o outro olha. João viu uma grande oportunidade de evangelizar. O judeu, Simão, viu grande chance de praticar o seu proselitismo, de ganhar mais um para a sua religião. É diferente. O espírito é diferente. Atente, porque cada frase aqui, ela foi escrita buscando o espírito daquele que fala. A visão, o que está por detrás do coração de cada um deles. Embora tivessem ambos, no caso de Simão e Ioannes, embora tivessem ambos o mesmo objeto de fé, ou seja, o Messias, talvez partissem de premissas diferentes, o que fatalmente alteraria o resultado da equação. Os irmãos entenderam aqui que pode ser que eu tenha o mesmo objeto de fé que você, que é Cristo? Sim ou não? Que esse ministério tenha o mesmo objeto de fé que os nossos irmãos católicos, que é Cristo? Que esse ministério tenha o mesmo objeto de fé que os cristãos protestantes, os chamados reformados, ou pentecostais ou não pentecostais, ou as igrejas marginalizadas, chamadas de seitas e heresias, como o Testemunho de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, Mórmons, Espíritas. Todos dizem ter o mesmo objeto de fé. A questão é que talvez cada um desses partam de premissas diferentes, o que certamente alterará o resultado da equação. Ou que, no final, se revelará uma grande e profunda diferença, embora seja o mesmo e único objeto de fé. Claro isso? 64. Pelas motivações, logo se percebia o contraste de entendimento que tinham acerca do Cristo. Por isso, Ioannes consentiu que falasse primeiramente o sirineu, concordando em socorrê-lo, fazendo-o lembrar algum detalhe, caso olvidasse algum aspecto importante. Caso olvidasse significa caso se esquecesse de algum aspecto importante. Olvidar quer dizer esquecer-se. Então, ficou bom agora, né? O centurião quer ouvir,
o que a teologia judaica quer dizer. Ioannes fala assim, então é agora que ele quer ouvir que nós vamos evangelizá-lo. O Simão fala assim, é agora que eu vou ganhar mais um para a minha religião. João, que é mais, coloquemos assim, espiritual, fala, Simão, por gentileza, fale acerca do Cristo crucificado. E se porventura você se esquecer de algum detalhe, eu vou te lembrar. Te farei lembrado. Capítulo 10, página 65. Olha o tema, o título desse capítulo. A cosmovisão judaico-cristã acerca da redenção. Parece um pouco contraditório, porque o cego que narra, ele não poderia falar esse título, porque ele só poderia falar, antes da cruz, acerca da cosmovisão judaizante acerca da redenção. Porque não havia o cristianismo ainda, não havia a igreja. Então já deu para perceber que esse título foi colocado aqui a propósito por outra pessoa, que não foi nem o cego do evangelho, ou que tenha sido cego do evangelho, mas que não foi certamente o Simão. Tá bom? Enfim. Tudo começou, atenção, assim um detalhe, a cosmovisão. Cosmovisão. Ele não vai falar apenas da redenção. Cosmovisão quer dizer uma visão mais ampla, mais que abarca uma história maior. Ele vai começar lá de trás até chegar no momento da crucificação, para que o centurião compreenda aquele momento da crucificação. É a cosmovisão, é a visão no seu todo. Eu estou dizendo que esta cosmovisão, que será dita aqui pelo Simão, ela é uma cosmovisão tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Entenda cristianismo, atenção, não enquanto a igreja de Jesus Cristo, mas enquanto a igreja oficial, a igreja institucionalizada por Constantino, a igreja romana, que funda o cristianismo a partir de bases pagãs no quarto século antes de Cristo. Então vamos ouvir o Simão falar. Vamos deixar o Simão falar o que ele tem a dizer. Cuidado, advirto. É o Simão que está falando. Não é o Alexandre. Não é Ioannes. Eu digo isso porque é capaz que vocês comecem a glorificar a Deus num dado momento da narrativa. Eu advirto. Capaz que alguém fale em línguas. Tudo começou, considerou Simão, muito tempo atrás, quando na direção do Oriente plantou o Criador um jardim e pôs nele o homem que havia criado. Deus cuidou de cada detalhe a fim de que o primeiro casal pudesse gozar da mais extrema felicidade. O frontispício do horto, a frente do horto, a parte frontal do horto. Horto é jardim. A parte frontal, o frontispício do horto era feito de sequoias. Suas laterais de flamboyãs e os fundos de cerejeiras. Olhasse alguém de fora, contemplaria um belo palácio natural, um verdadeiro santuário feito das mais belas árvores. O frescor das relvas que o acarpetavam dava ao ambiente um ar solene e a viração deixava o clima sempre agradável. Viração, irmãos, é uma brisa suave. Então tinha sempre uma brisa suave. O dia todo tinha uma brisa suave soprando. Nunca dava esse calorzão que sentia hoje. É sempre aquela brisa, aquela coisa fresca, aquela coisa gostosa. Árvores frutíferas de toda espécie, agradáveis à vista e boas para alimento, espalhavam-se por todo o pomar, provendo para Adão todo o seu sustento.
Só um detalhe, irmãos, atenção aqui, tá? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou sempre, eu não tenho certeza, mas quando eu colocar a palavra, o nome Adão, estou sempre a me referir a homem e mulher. Quando eu quiser diferenciá-los, direi o homem com H minúsculo ou a mulher. Sim? Nada havia, aparentemente, que pudesse lhe perturbar a paz ou roubar-lhe a alegria. Atenção, nada havia, vírgula, aparentemente, que pudesse lhe roubar ou perturbar a paz ou roubar-lhe a alegria. Um rio cujo leito era pavimentado de pedras preciosas nascia do Éden e logo se dividia em 4 braços. O primeiro se chama Pison, onde há ouro, bidélio e pedra de ônix. O segundo se chama Gion, o terceiro Tigre e o quarto Eufrates. Deus vinha-lhe sempre numa suave brisa e soprando neles podiam sentir a sua presença e ouvir-lhe a voz. As dóceis alimárias acarinhavam docilmente suas crias e juntamente com animais de todas as espécies viviam num reino de absoluta harmonia. Os irmãos conseguem agora ver como é que é a descrição mosaica do Éden em forma poética? Bem interessante, né? O ocaso do sol, ocaso é uma expressão que se deve ser usada para se referir ao que nós chamamos de pôr do sol. Na verdade, o sol não se põe, o sol mantém-se na sua mesma posição em relação aos planetas que giram em torno dele. Então, quando o sol, teoricamente, se põe, na verdade, devemos falar ocaso, para se referir àquele momento do entardecer, para ser mais precisamente científico. O ocaso do sol não lhes trazia angústia ou medo. A cada poente punha-se o casal ajoelhado, com o rosto virado para o ocidente, em profunda adoração ao Eterno. Gradualmente, as criaturas iam, uma a uma, unindo-se ao culto da tarde, até que uma grande sinfonia de vozes se formava em louvor ao Criador. O mesmo acontecia a cada amanhecer, com a diferença de que Adão era quem se unia ao culto matinal, iniciado pelos pássaros, que chilreavam hinos de gratidão, anunciando a chegada de mais uma aurora. Tudo era muitíssimo belo. No meio do jardim, plantou o Senhor 2 árvores, a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Querendo Deus ensinar ao homem a obediência, começou a teologia dele, irmãos. Até agora, ele estava no romantismo do século XIX. Embora fosse bem antes. Entenda o que eu quero dizer. Agora começa a teologia, como se estrutura o pensamento judaizante. Querendo Deus ensinar ao homem a obediência, advertiu-o que não comesse do fruto da árvore do conhecimento, sob pena de sofrer a condenação da morte eterna. A felicidade do homem e da mulher no paraíso estava em suas mãos. Tudo lhes provera Deus, na condição da simples submissão à sua ordem. A obediência a Deus é a lei do universo. Desde que suas criaturas se submetam aos seus mandamentos, tudo lhes irá bem. Do contrário, ora, ou melhor, mas o que tinha no fruto desta árvore interpelou Drusos, a ponto de levar um Deus justo e piedoso a pronunciar tão grave ameaça contra suas criaturas ainda inocentes? Os irmãos entendem essa pergunta de Drusos? Pessoal, porque Drusos acabaram de dizer, né? Que Deus, querendo ensinar a obediência, falou, olha, a felicidade depende somente de vocês me obedecerem quanto a este mandamento. Ele afirma que a lei do universo é a obediência a Deus.
Desde que suas criaturas se submetam aos seus mandamentos, tudo lhes irá bem. Do contrário, aí Drusos não aguentou, teve que interromper. Mas o que tinha no fruto desta árvore interpelou Drusos, a ponto de levar um Deus justo e piedoso a pronunciar tão grave ameaça contra suas criaturas ainda inocentes? Ora, nada a priori encontrava-se no fruto proibido, respondeu Simão. Embora muitos tenham discutido a identidade desta árvore, todos concordam com a sua natureza. Tratava-se de um simples fruto. O que o torna diferente dos outros era o fato de Deus tê-lo separado por meio de uma ordem explícita a fim de provar a obediência do homem. Homem com H maiúsculo, a humanidade. Quando Deus separa algo, às suas criaturas não compete questionar os motivos. Resta-lhe somente a obediência absoluta. A ordem no universo depende de irrestrita submissão das criaturas ao seu Criador. Que fosse uma maçã, como diz a tradição, ou qualquer outro fruto, nada disso tinha importância. Senão o fato de Deus dizer: mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ideia aqui é o mandamento pelo mandamento. Ah, mas não importa, você não tem que discutir. É o mandamento pelo mandamento. O mandamento se justifica pelo próprio mandamento. E, como diz, você faz o que eu estou mandando e ponto final, e segue viagem. Como fez a Abraão, continuou Simão, queria o Altíssimo provar a confiança e fidelidade de Adão. Com a diferença que aquele, Abraão, foi aprovado quando no Monte Moriá entregou seu filho Isaque, ao passo que o mesmo não aconteceu aos nossos primeiros pais. As consequências também foram diversas. Enquanto Abraão herdou o favor divino, recebendo em ressurreição o seu filho, a morte recaiu como justa recompensa sobre o homem, e juntamente com ela todas as filhas da transgressão, culpa, medo, angústia, dor, lágrimas, misérias, além de toda sorte de enfermidades, caminho precursor da morte. Os olhos atentos de Ioannes faltavam saltar das órbitas, pois lhe consumia o contido desejo de interromper o discurso. Não podia Ioannes conceber esse Deus apresentado pelo Cirineu. Drusos, por sua vez, parecia anotar cada ponto do discurso, enumerando-os mentalmente. Certa inquietação agitava o semblante do soldado, que a essa altura já não via diferença alguma entre o Deus do judeu e os deuses pagãos. Há muito se desenganara do Olimpo, e na busca de encontrar o Deus verdadeiro, diante de semelhante discurso, viu o seu êxito cada vez mais fracassado. Não sabia ele, no caso, não sabia Drusos, o que ainda estava por vir. Ou seja, ele não sabia da missa ou terço, né, irmãos? Certa manhã, continuou Ioannes, a aurora irrompeu-se como das outras vezes. Tudo parecia como antes. Os pássaros abriram as janelas e portas do dia, cantando e adorando o Criador, juntamente com as demais criaturas. O homem, minúsculo ou maiúsculo HE? Então, estou me referindo ao homem macho. O homem a elas se uniu em tão profunda devoção e não pouco descuido, que não percebeu que a mulher, naquele dia, afastara-se do rebanho, atraída por uma força oculta que se disfarçava por entre o verde do jardim. Está lá o Adão orando, cantando com os pássaros, com o leão, com a onça, com o jacaré, com o cavalo, com o macaco e com todos os bichos, e não percebeu que a mulher não estava no rebanho. A mulher tinha sido atraída por uma força oculta
que a seduziu para longe do rebanho. Página 69. Andando a mulher por entre as árvores, prosseguiu o teólogo Cirineu. Andando a mulher por entre as árvores, prosseguiu o teólogo Cirineu, atentou para o sibilar de um réptil, que se enroscava elegantemente pelos veios da árvore proibida. Suas asas policromadas de querubim agitavam-se suavemente, enquanto os seus olhos oblíquos convidavam-na para um inesperado colóquio. Está tudo aí, né? A serpente, o querubim caído, por isso que a serpente aqui colocada com asas policromadas de querubim, ou seja, de múltiplas cores, cores vivas, bonitas, aquelas asas suavemente batendo. O problema é que, a despeito de toda essa beleza, a serpente tinha olhos oblíquos. Cuidado com quem olha para vocês com olhos oblíquos. De lado, atravessado, que não te olha diretamente. Cuidado. Pode ser uma serpente com asas policromadas de querubim. Continuemos. Uma sensação jamais sentida fez estremecer a alma da mulher, que já dominada pela figura encantadora da serpente, aproximou-se servilmente, como um vassalo se acerca do seu senhor. Disse a serpente à mulher: vendo-vos passeardes por entre os jardins, atentei à vossa beleza e ao vosso gracioso andar, como o de uma gazela. Dizendo isso, enfatizou Simão. O réptil deixou mostrar sua língua trissuca, maculando o seu formoso aspecto. Um arrepio percorreu a coluna cervical da presa, no caso da mulher, que meio confusa sentiu uma espécie de medo e atração, algo que magnetizava e repulsava ao mesmo tempo. Enfim, a sensação, a sedução, venceu o temor. Afinal, o que era uma língua em face do todo perfeito, do belo, do encantador? Pessoal? Afinal, estou perguntando. O que é uma línguazinha trissuca? Com 3 pontas, diante do todo belo, maravilhoso, atraente. E olha que os seres humanos geralmente são levados pela aparência, sem se importar com a língua trissuca. Eles não estão preocupados com o que se ouve. Eles estão preocupados com o que vê. A beleza, a harmonia, as danças, as luzes, os véus, as canções, os movimentos, as coisas. E a língua? Não, o que é uma língua trissuca em face de tanta beleza? Hoje, muito mais do que no tempo lá da mulher, lá no Jardim do Éden. Você vê que ele fala algumas verdades aqui, você vê? Ele tem clareza de algumas coisas, mas, por outro lado, ele tem uma teologia estruturada. Vamos seguir. Cadê? Vou retomar do enfim. 1, 2, 3, 4, 5, a quinta linha ou sexta linha de baixo para cima. Enfim, a sedução venceu o temor. Afinal, o que era uma língua em face do todo perfeito, do belo, do encantador? É certo que o pequeno órgão dissonava do restante. Mas, como o homem pouco se importa com a língua, basta a beleza com que o exterior ilude. As palavras da serpente, continuou Simão, penetraram profundamente o coração da mulher, que já se via completamente enredada
ao simples elogio do querubim caído, não sabendo, entretanto, de quem se tratava, perguntou-lhe a mulher: falas em verdade que sou bela, ou procuras enganar-me? Respondeu o dragão. Veja como que foi mudando, né? Serpente, dragão. Isso porque a intenção é colocar uma gradação progressiva, sempre ascendente, da tentação e da queda. Vai se avolumando o momento do coração. Isso mediante as palavras. Respondeu o dragão: bela para vós é pouco, ainda mais se vislumbrasseis o que ainda podeis ser. Já vos imaginastes semelhante ao Altíssimo? Perguntou a mulher: mas como pode ser isso? Essa pergunta, inclusive, mas como pode ser isso? Foi a pergunta que Maria fez ao anjo Gabriel, quando este lhe anunciou que ela daria à luz a um filho. E ela perguntou: mas como pode ser isso? Maria perguntou. Aí o anjo falou: o Espírito do Senhor te envolverá, e em ti será gerado. Então nós trouxemos essa expressão para este lugar, para fazer esse diálogo entre duas mulheres, para relacionar, uma por meio da qual veio o Salvador, outra por meio da qual veio a queda. E os irmãos também perceberam a sacada aqui da serpente? Começou fazendo um elogio, né? Vendo o seu andar gracioso como de uma gazela, aí a mulher se empolgou. Aí toda mulher se empolga, né, irmãos? Não é só Eva, não. Não culpe Eva, não. As mulheres são assim mesmo. É gracioso andar como de uma gazela. E ela pergunta: você fala a verdade ou você está querendo me enganar? E é lógico que ela está querendo ouvir que ele diz a verdade. Ele diz: ora, e é porque você não sabe ainda. Bela para ti é pouco. Já te imaginastes, ou já se vislumbrasseis o que ainda podeis ser? Já vos imaginastes semelhante ao Altíssimo? Aí pronto, agora já era, né? Acabou. Aqui acabou. Não tem outro. Acabou tudo. Perguntou a mulher: mas como pode ser isso? Disse a serpente: vede este fruto, tomai-o, comei-o agora e sereis como Deus. Não acrediteis no que vos dissestes o Criador. Se o comerdes, não morrereis. Deus sabe que comendo-o, sereis como ele é. A mulher, continuou o teólogo, estendendo a mão, tomou o fruto e o comeu. O homem que estava à sua procura, aproximando-se, a viu possuída de uma sedução jamais vista. Agora inverteu para o lado do homem. Se a mulher estava seduzida pelas palavras da serpente, agora pensa na mulher seduzível, como estava agora a mulher. Quando o homem viu a mulher, já viu a mulher sedutora. O que implica? Que ele já estava sendo contagiado por ela. Ou seja, as coisas não acontecem exatamente quando morde o fruto. Mas quando o homem vê a mulher, ela já está diferente e ele já começa a sofrer a sedução. Assim como a mulher sofreu a sedução pela beleza da serpente, o homem sofreu a sedução inicialmente pela beleza da mulher. Ou pela sedução da mulher caída. Estão entendendo as relações? Todas as relações são importantes, viu, amados? A mulher, continuou o teólogo, tal. Tá. Vou tomar aqui desse início aqui. A mulher, continuou o teólogo, estendendo a mão, tomou o fruto e o comeu. O homem que estava à sua procura, aproximando-se, a viu possuída de uma sedução jamais vista. Ela, olhando-o obliquamente. A serpente olhava obliquamente, agora a mulher está com o mesmo olhar da serpente.
Ela, olhando-o obliquamente, envolveu-o em seus braços, enroscando-se nele, como a serpente na árvore se torcia. Suas madeixas são os cachos dos cabelos, né? Pensa num cabelo perfumado. Aqueles cabelos sedutores. Suas madeixas, com cheiro de pecado, embriagaram o marido, cujos olhos viam sair da garganta da mulher uma espécie de cauda, que, segurando o fruto, pô-lo na boca do homem. Um misterioso encanto enchia o lugar, de sorte que, mesmo vendo o rosto de sua amada desfigurado, sem dizer uma palavra, recebeu também o fruto e o comeu. Comendo, ambos se tornaram cegos e, olhando para si, viram a sua nudez. Está aí o conceito de cegueira no livro. Cegueira não é não ver, não enxergar. Cegueira é exatamente o oposto, é enxergar-se somente a si mesmo. Voltando lá no início do livro, falando dos cegos que enchiam o templo, ou o cego falando acerca dos muitos que enchiam o templo, disse que eram todos cegos, porque cada um olhava para o próprio umbigo. Lembram? Razão porque cada um saía do templo com um ou dois óbulos somente. Lá atrás. Comendo, ambos se tornaram cegos e, olhando para si, viram a sua nudez. A serpente, por sua vez, tomando voo, afastou-se, deixando soltar uma estridente gargalhada. Do alto contemplava agora o casal, confuso, tomado de medo, que procurava um lugar para se esconder do Criador. Sabiam eles, prosseguiu o sirineu, como nós também sabemos, que o Deus Santo não pode olhar a desobediência sem irar-se. A cólera do Eterno suscita a vingança contra os transgressores, porque a sua justiça não pode suportar o mal. Eis a razão porque naquele momento a terra se encheu de espinhos e abrolhos, e com todas as suas filhas o pecado entrou no mundo, como também entrou a morte, passando assim a todos os homens. Um pouco mais, e o primeiro casal sentiria a indignação do santo recair sobre eles. Por isso, procuravam justificar-se do seu ato, ora acusando-se mutuamente, ora unindo-se para a produção de uma veste que pudesse disfarçar sua condição e iludir o Criador. Vira a página. A queda de nossos primeiros pais afetou toda a criação, de modo que já se podia perceber mudanças nas coisas criadas. O sol do meio-dia secou algumas flores que outrora enchiam o jardim de perfume e de beleza. As flores com que foram feitas vestes para o casal murcharam, deixando mostrar suas vergonhas. Por detrás da árvore onde se escondia, viu Adão um lobo perseguir um cordeiro e devorá-lo. Uma lágrima lhe rolou na face ao contemplar aquela cena, e a culpa lhe encheu o coração. Chegada a tarde, não houve o culto habitual. O homem fugia de Deus e os animais, uns intocados, outros dispersos, não encontravam razão de alegria. Um funesto sentimento enchia o horto, que a esta altura só lhe restava o nome de paraíso. As delícias se transformaram em absinto, o riso em dor e a alegria em lágrimas. A costumeira e suave brisa vespertina tornou-se violenta, soprando agressivamente a face do homem caído, na medida em que este se afastava pouco a pouco do centro do jardim em busca de esconderijo. Quanto mais se afastava para o interior do Éden, a terra outrora fértil ia se transformando num verdadeiro vale de sal, num torrão inóspido, salgado, inabitável.
Eu quero que os irmãos atentem para um detalhe. Ainda que aqui haja toda uma construção poética de Simon, e por mais que haja uma construção um tanto equivocada, vocês vão ver isso mais na frente, da teologia, mas aqui as figuras usadas por Moisés nos ensinam profundas verdades. Por isso que eu estou fazendo questão de enfatizar que Simon trouxe no seu discurso algumas verdades, embora não conseguia traduzir de fato a verdade acerca de Deus. Mas ele tem verdades. Portanto, não despreze. O dia entenebreceu, último parágrafo da página 72. O dia entenebreceu, caiu a noite, e o coração do prófugo casal foi inundado de pavor. Os irmãos percebem que mesmo palavras que às vezes os irmãos não conhecem, elas não se tornam desconhecidas dentro do texto? O próprio texto dá sentido. Então, quando alguém reclama das palavras, está reclamando da sua leitura. Tem que falar também, eu só ouvir agora. O dia entenebreceu, caiu a noite, e o coração do prófugo casal foi inundado de pavor. De repente, da escuridão se fez ouvir a voz do Senhor, que lhes chamava dizendo: Adão, Adão, onde estás? Acaso comeste do fruto da árvore que eu ordenara não comesses? E sem poder mais se esconder, faltando-lhe as palavras, respondeu o homem: Sim, Senhor, mas foi a mulher que me deste, que me seduziu, e eu caí. Esta, por sua vez, culpando a serpente, procurava se desvencilhar do corpo escorregadio da víbora, que por entre seus pés passeava. Então o Senhor Deus pronunciou sentença contra a terra, contra a mulher, contra a serpente e contra o homem. E tendo posto querubins com espadas flamejantes para guardar o caminho da árvore da vida, expulsou-os do jardim. Os dois, tomando uma estrada sinuosa, partiram sem rumo, enquanto o frio daquela primeira noite sem Deus lhes enrijecia a face. Mas interrompeu o centurião: onde está o amor desse Deus, que se diz bondoso, ao tratar inexoravelmente suas criaturas, sem lhes dar a chance de arrependimento? Que os deuses gregos sejam desprovidos de benevolência, em razão de serem muitos e de cada um ser dotado de apenas um ou dois atributos, compreende-se. Mas esse, de quem falas ser único, em quem supões habitar todos os ricos atributos da divindade? Eis aqui, retrucou Simão, o grande fim dessa história. Algo deixei de relatar-vos, aguardando esta vossa interpelação. Sabia da vossa acusação contra o benévolo Deus. Por isso, com o fim de enfatizar a sua caridade, esperei pela vossa exprobração. Surpreender-vos-ei com tamanha manifestação de amor. Havendo Deus pronunciado as sentenças, só um detalhe, olhe para mim. Eu disse aos irmãos, a leitura não é linear. Agora há pouco foi dito que o casal saiu na noite escura expulso do jardim, não foi? Mas como aqui é um discurso, narrando algo passado, Simão volta para dentro do jardim para contar algo que ocorreu dentro do jardim antes de eles serem expulsos, que ele não havia contado. Entenderam? Então a narrativa volta para dentro do jardim, momento no qual o homem ainda permanecia no jardim antes de ser expulso. Havendo Deus pronunciado as sentenças, estando o homem ainda no jardim, mandou que lhe trouxessem um borrego. Borrego é um cordeiro de novinho,
de 1 ano de idade aproximadamente. Antes que Adão o buscasse, apareceu um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, que desvencilhando os chifres presos aos arbustos, voluntariamente veio andando em direção a um altar de pedras preparados para a ocasião. Lembra alguma outra cena parecida com essa? Um cordeiro preso entre os chifres, quando Abraão foi imolar Isaque, Deus falou, não faça isso. E aí Abraão, olhando, viu um cordeiro que estava preso com o chifre entre os arbustos. A figura é trazida para cá. Que desvencilhando os chifres presos aos arbustos, voluntariamente veio andando em direção a um altar de pedras preparado para a ocasião. O Senhor ordenou que lhe atassem as patas traseiras, dianteiras e traseiras. Sem compreender a ordem, providenciou Adão um cipós e, amarrando-lhe os apêndices, deitou o animal, que sem nenhuma relutância reclinou a cabeça sobre a penha. Atenção para esse parágrafo, queridos. Um fogo caindo do céu chicoteou um rochedo próximo, arrancando-lhe uma lasca afiada, como no dia em que a lei foi escrita em tábuas de pedras e dada a Moisés no Sinai. Olha a relação que Simão faz da morte do cordeiro com o Sinai. Um cutelo ainda fumegante caiu aos pés do homem, o qual recebeu a ordem de decepar a garganta do inocente cordeiro. Esse acontecimento já preconizava a aliança do Sinai, unindo-os a lei e a transgressão do Éden num só evento. Adão, homem e mulher, segurando o alfange, a lâmina, receava obedecer a ordem do Altíssimo. Imagine, irmãos, olha aí para mim. Deus ordenou, decepa a garganta do animal. E agora o homem e a mulher, mesmo pecadores já caídos, receava obedecer. Eles não queriam fazer isso. O pecador não quer matar o outro. Mas Deus está ordenando. Vocês entendem? Vamos lá. Teologia judaico-cristã. Nós temos que atentar para o fato do discurso pertencer a um judeu. Homem e mulher, Adão, homem e mulher, segurando o alfange, receava obedecer a ordem do Altíssimo. Mas a voz do Eterno, como de trovão, estrondando no jardim, bradou dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. Não sabíeis que o salário do pecado é a morte? Agora, pois, levantai a lâmina e feri o animal, para que se cumpra a justiça e a minha ira seja aplacada. Vós ofendestes o meu coração, transgredistes a minha lei, maculastes a minha santidade. Não havia eu de exigir reparo, fazendo-vos derramar o próprio sangue? Ou pensais que a minha justiça pode ser escarnecida sem que haja paga? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A vossa sorte, entretanto, encontra-se no meu amor, irmão gêmeo da justiça. Em razão de minha graça, outro morrerá em vosso lugar. Este que sobre a pedra, imaculado e sem culpa, aguarda o sacrifício, será o vosso substituto. Somente assim poderei cumprir sem prejuízos, o rigor da justiça e os reclames do amor. O perdão que hoje a vós concedo é devido à condenação deste. Afinal, minha santidade clama por justiça, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Assim poderei a um só tempo derramar a minha ira e manifestar
meu amor. Quem há então de me julgar quanto à impunidade, à falta de impunidade ou de indulgência? Pelo contrário, nisto todos verão que a justiça e a misericórdia se beijam e o meu nome será glorificado. Vamos, descei o cutelo, fazei jorrar o sangue e assim cumprireis o meu direito. Lágrimas banhavam o rosto de Adão. Sob a folha mirrada de suas vestes improvisadas, batia forte o seu coração, saltando do peito quase a explodir. Ajoelhados diante do altar, com os olhos fechados e as mãos trêmulas, baixaram a faca no pescoço do animal. Um esguicho de sangue brotou da goela do cordeiro, que sem balido algum, depois de contorcer-se por um breve tempo, morreu. Adão não se conteve. E agarrando nos braços o corpo ainda quente do cordeiro, chamava-lhe de volta à vida. Inútil. O fôlego de vida já não estava na vítima. E voltando-se para o Senhor, perguntou-lhe o que havia acontecido. Deus então lhe respondeu, explicando-lhe acerca da morte, e disse ser assim necessário para que eles pudessem viver. Disse Deus, da mulher nascerá um varão, que há de esmagar a cabeça da serpente. Ele lhe esmagará a cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar. O homem, olhando para a mulher, com os olhos molhados de lágrimas, disse-lhe, Shavá, que quer dizer, tu vais viver. Desde então, a mulher passou a ser chamada de Eva. Shavá, que quer dizer, vivente, que significa, tu vais viver, muitos filhos você ainda terá. Veja como o discurso dele é cheio de coisas boas e ao mesmo tempo paradoxais, né? Não tem muito paradoxo aqui dentro, não. Ele fala uma coisa e depois ele fala de outro modo e é meio difícil, né? Certamente os cegos, ao lerem o livro, não podem ver os paradoxos. Esse é o problema. E talvez sejam curados quando Ioannes falar a mesma história. Essa história é contada 2 vezes. Pelo Simão, depois Ioannes vai tornar a contar a história. E aí vocês vão ver a diferença. Mas que tem coisa boa no sermão do Simão, tem, não tem? Entretanto, continuou Simão, seria necessário aguardarem o cumprimento de tal promessa. Enquanto não viesse o Messias, haveriam de ser errantes e peregrinos numa terra distante. Vejam que Simão retomou agora para fora do jardim. Eles estão errantes. Ele já contou o que ele não havia contado, segue-se no mesmo ponto onde ele havia parado. Comeria o pão que a serpente amassou com a cauda, e beberiam das amargas lágrimas do desespero. Seus filhos conheceriam a maldição da culpa e do pecado. Enfermidades haveriam de consumir-lhe o corpo. A dor lhes tiraria o sossego e a morte lhes acompanharia do berço à sepultura. Todos os seus dias seriam trevas, até que a luz resplandecesse sobre eles. Saindo eles do jardim, tão logo foram expulsos, as trevas os envolveram completamente, e apenas uma centelha de esperança iluminava os seus corações. A promessa acerca do descendente servia-lhes de luz para os caminhos. Seus pés, entretanto, vacilavam entre a esperança e a desilusão. Quando uma lágrima rolava dos olhos de Eva, Adão as enxugava, dizendo, tu és vivente, de ti nascerá o Salvador. Aquela primeira noite foi terrível, continuou Simão,
com um certo tom melancólico. Os uivos e passadas de animais próximos lhes enchiam de pavor. O pio da coruja se lhe soava agourento. O frio lhes queimava os ossos. O choro durou a noite inteira, como se fosse uma eternidade. Mas logo pela manhã, o sol trouxe um raio de esperança. Vestidos da pele do cordeiro imolado no Éden, lembraram-se do único caminho de expiação da culpa. Então preparou um altar de pedras. Então preparou Adão um altar de pedras numa planície e buscou um cordeiro para imolação. O primeiro culto fora dos portões do jardim foi regado com sangue. Desde então, o rito do sacrifício tornou-se o centro da adoração do Eterno, ao Eterno. Certa vez, há alguns anos e milhas do Éden, Adão conversava com seus filhos, Caim e Abel. Contou-lhes acerca daquele dia em que, traídos pela serpente, venderam sua felicidade ao preço de um fruto proibido. Explicou-lhes os motivos das aflições que agora os consumiam. O filho mais moço olhava-o com olhos de interesse pela matéria, interrogando-o de tempo em tempo acerca de cada detalhe do episódio. Ou seja, Abel, né? Quando ouviu sobre o significado do sacrifício que faziam a cada semana, Abel sorriu com os olhos molhados de lágrimas, gritando, Maranata! Sabe o que quer dizer Maranata? Vem, Senhor Jesus. Ou seja, ele clamava a cada sacrifício, vem, Messias, vem nos salvar, venha, Salvador. Ele entendeu o que o seu pai lhe tinha dito. A esperança pela vida de um Salvador lhe encheu tanto o coração que Abel tornou-se pastor de ovelhas, vindo a ser o pai da ovinocultura. Sabia que o caminho da expiação era o caminho do sacrifício. Por isso passou a cuidar do rebanho de Deus, fonte de sangue e redenção, para que nunca lhes faltasse o perdão. Grande lhe foi o dia em que ofereceu ao Criador o seu primeiro e único holocausto. Morto em razão de sua fé, Abel tornou-se o primeiro mártir da história. Desde então, uma linhagem de adoradores se seguiu, passando por Sete, Enos, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, até que vindo Moisés nos entregou os oráculos santos de Yahvé, a lei cerimonial, que nos ensinou todas as espécies de sacrifícios, suas aplicações e finalidades. Construiu-se então o tabernáculo no deserto e posteriormente o templo em Jerusalém, lugar onde Deus habitava e recebia as oferendas. Os sacerdotes estabelecidos alimentavam nossas esperanças diariamente ao oferecerem no altar os holocaustos. De ano em ano, subiam todos os hebreus a Jerusalém, de onde quer que morassem, a fim de celebrarem o Yom Kippur. Este era o único dia do ano em que o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, na presença de Deus, levando consigo o sangue do sacrifício, aplacando a ira do santo. Yom Kippur é a festa dos judeus, a última delas chamada o dia da expiação, ou o dia do perdão. Como diz, Moisés entrava levando consigo o sangue do sacrifício, aplacando a ira do santo. O dia do perdão, paradoxalmente, era um dia de assaz tristeza, de grande tristeza. O medo se infundia em todos os corações, mesmo de mulheres e crianças. Como no dia da promulgação da lei no Sinai, o povo em volta do templo temia não ser aceito pelo Altíssimo. O aguilhão da lei estava sempre apontado para os pecadores, em constante ameaça contra os impenitentes. Por séculos esperamos pelo cumprimento deste dia, Ele estava diante da cruz. Então ele está agora chegando ao momento ali. Por séculos esperamos pelo cumprimento deste dia, em que o verdadeiro cordeiro haveria de ser imolado. Se bem que os tempos pós-exílicos, em razão da degradação de nossos líderes, apagaram do coração de muitos essa expectativa. De sorte que nem sequer nos dias atuais pensam no Messias sofredor. Esperam por um Messias rei capaz de dominar os inimigos e promover o Estado de Israel.
Esqueceram-se da lei de Deus, que exige o cumprimento da justiça divina. E posto que realizem cotidianamente os sacrifícios, veem-nos como tendo um fim em si mesmos. Olvidaram, esqueceram-se as palavras dos profetas, que os advertiram contra a hipocrisia e contra o mecânico culto meramente ritual. Para a maioria de nós, os sábados, as ofertas, as festas, já não apontam profeticamente para a realidade de um Salvador, que hoje, aqui no Calvário, se cumpre diante dos nossos olhos. Neste dia, agora, diante da cruz, o Deus do Sinai derrama sobre o seu filho a sua ira, como hoje podeis ver. Olhai para o crucificado e vede. As trevas que agora cobrem a terra são a manifestação da cólera divina contra os pecadores, e que injustiça se derrama sobre o Cristo inocente. Eis o verdadeiro Cordeiro de Deus, de quem o santo esconde o rosto, fazendo-o sofrer no lugar dos transgressores. Sua indignação logo será aplacada, e os pecadores encontrarão nele propiciação. Falava ainda Simão, quando da cruz bradou o unigênito, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Simão arrepiou-se, e como quem via nessas palavras a confirmação do que acabara de dizer, declarou: a própria providência acaba de dar testemunho do que vos digo. O pai neste momento abandona o seu filho em sinal evidente de sua ira e indignação contra os pecados de nós todos que agora recaem sobre o crucificado. Ei-lo como um maldito, um ferido de Deus por causa das nossas transgressões. A justiça do Altíssimo está sendo cumprida. A lei está sendo satisfeita. A santidade divina vindicada. A sua cólera aplacada. A glória de Deus devolvida ao homem. A paz entre Deus e os homens renasce nesse terrível espetáculo em que a justiça e a paz se beijam. Ioannes, que não tirava os olhos de Drusos, procurando ver-lhe a reação, percebia em seu semblante o descrédito que este dava ao discurso de Simão. O próprio discípulo amado não podia consentir na interpretação que o exegeta Cirineu dava das Escrituras. Depois de andar com o Messias por 3 anos e meio, Ioannes aprendeu o Evangelho na sua mais pura essência. Quando deitava sua cabeça no peito de Jesus, como costumava fazer, ouvia suas palavras brotar diretamente do coração, sem interferência ou mediação alguma de instituições, ou de escribas, ou de tradições, ou de filosofias, ou de rudimentos do mundo. Ioannes conheceu a Deus não por intermédio das interpretações judaizantes da lei e dos profetas, mas Ioannes conheceu a Deus pela própria manifestação em carne daquele que é antes do princípio. Ponto. 9:55. Acho que não vale a pena entrar no próximo capítulo, né? Eu ficaria aqui até amanhã. Essa leitura aqui não me cansa nem um pouco. Me cansa ficar lá em casa, fazer qualquer outra coisa. Mas o certo é que nós precisamos descansar. Todos nós. Tá bom?